Fala pessoas, belezura com vocês? Aqui é Matheus Soriano. Se você curte vlogs e variedades, se inscreva aí no canal, é gratuito, tá? Sua inscrição. Não esqueça aí do likezão e vambora pro vídeo de hoje. Hoje tô trazendo mais um react. Como é que fala mesmo? React, tá? Vamos trazer mais um reação aí, mais um reagindo. E dessa vez vamos fazer mais um vídeo aí, né? Comparando aí, não comparando, né? Mais um vídeo relacionado a Portugal. Tem muitas pessoas aí de Portugal que me assistem. Um abraço aí, tá? Para quem for de Portugal também estiver assistindo e acompanha aqui no canal. Eu tinha feito um outro vídeo, né? No caso, mostrando a vocês como que reagindo, né? Algumas cidades de Portugal. Eu pretendo ainda fazer alguns vídeos com esse intuito, tá? De reagindo aí a algumas cidades aí de Portugal, beleza? Mas é o seguinte, hoje vamos fazer uma comparação aí Portugal versus Brasil, comparação de países, no caso do canal 77EG, tá? O EG. Me indicaram esse canal, dizem que ele fala muito de comparação, eu acho bem interessante esse tema, por que não, né? Vamos fazer o seguinte, não sei se aqui vai clarear bem aqui, vamos começar logo esse vídeo, né? Para a gente não ficar muito de enrolation aqui, e deixa nos comentários se você curte esse tipo de conteúdo, certo? Vamos lá, meu povo, vamos então apertar o play. Vamos lá, Portugal e Brasil. Só vou diminuir um pouco, meu povo, para a gente não ficar muito alto aqui. Vamos lá. Nome oficial, República Portuguesa, e do Brasil, República Federativa do Brasil. O emblema assim, não sei, lembra um pouco, né? Lembra um pouco aí um do outro aí, tá? Vocês vão dizer que não tem nada a ver, porque um é uma estrela, o outro é só um escudo, tá? Mas, não sei, eu vejo alguma semelhança aí. Vamos lá, República Portuguesa e República Federativa do Brasil. Aí teremos aqui no caso território. Bom, vamos ver aqui com calma, né? O território, no caso, de Portugal é 92.152, né? Quilômetros quadrados. Já do Brasil é 8 milhões, cara. O Brasil realmente... Não é porque eu sou brasileiro, não, mas o Brasil tem um tamanho assim continental, né? É um tamanho, tanto é que olha lá, é o quinto. Segundo o vídeo aqui, ó, é o quinto maior país do mundo, né? Enquanto que Portugal é o 70º, não, 70º não, tá no lugar 109, né? Colocado aí dos rankings, ou seja, não é tão grande assim, tá? Mas eu acho errado porque tem territórios ali que poderiam ser incluídos de Portugal, né? Como, por exemplo, a Galiza, né? Eu acho que Galiza poderia fazer parte aí de Portugal, tá? Afinal de contas, né, tem muita... Se eu não me engano, a língua portuguesa teve origem ao galego, né? Então, acho que tinha que fazer parte, sim, não sei. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. A próxima comparação é a língua, obviamente, né? A língua portuguesa. Capital, Lisboa, isso aí eu já sabia. Brasil é Brasília. E tem uma diferença também, olha só. A capital do Brasil fica localizada praticamente no centro, né? No centro aí do país. Enquanto que a capital de Portugal fica localizada justamente na parte litorânea. Tá? Então não chega a ser no centro aí de Portugal, mas ali no Brasil chega a ser bem no centro mesmo, né? Não tem nada a ver ali com a parte litorânea aí, beleza? Tem essa diferença aí. Olha, a cidade é bonita, hein? Olha lá, aqui temos alguma comparação, né, de Brasília e de Lisboa. Eu acho muito bonita essa parte aí de Lisboa, tá? Muito bonito mesmo. Lembra um pouco aí, se vocês analisarem, lembra um pouco o Nordeste aqui do Brasil, em algumas cidades. Lembra muito. Olha, não, sério, para aí. Que ponte é essa, cara? Parece até aquela lá de São Francisco, lá nos Estados Unidos. Caramba, é show, cara. Essa ponte aí, se você aí for de Portugal, não sei, souber o nome dessa ponte, deixa aí nos comentários, tá? É muito bonita essa ponte. Ela lembra muito, como eu falei, né, a de São Francisco, lá nos Estados Unidos. É muito bonita essa ponte, tá? Gostei mesmo. Em comparação com aqui, ó, essas duas fotos, Portugal estaria ganhando, beleza? Com certeza, não tem nem dúvida. Olha só, olha o mar, olha essa ponte. Muito bem feito. Ó, aqui, vamos comparar aqui as outras
Duas fotos, imagens, olha só. Olha, gostei desse edifício aí, hein? Também não sei o nome, fica logo na praia, cara. Deve ser tipo um mirante, né? Acredito, não sei. Aí lá em cima acho que tem a bandeira, né? De Portugal. Eu acho que é de Portugal, sim. Não tô conseguindo identificar, mas deve ser de Portugal ou é da cidade, eu não sei. Porque tem a bandeira também da cidade, né? Aqui também tem da cidade, tem do estado. Então, não sei. Mas eu achei bem interessante deixar isso bem na praia. Fica bem na areia mesmo, ó. A gente olhando aqui, olha lá, bem na areia. Não sei se é areia ali, tá? Eu não tô conseguindo identificar, mas eu acho que sim. Não tenho certeza, mas eu acho que é areia sim. Mas eu achei bem interessante esse mirante. O do Brasil também não deixa de ser bonito, tá? Tem essa, eu não sei se é uma lagoa, um lago, né? Alguma coisa assim. É bem interessante mesmo essa parte aí, ó. Um rio, eu não sei direito. Mas ainda assim eu gostei de Portugal, beleza? Então, se fosse comparar, eu daria 2-0, beleza? Vamos lá. Próxima. Ó, a próxima foto, vamos ver aqui, ó. O vídeo está sendo rápido demais. As duas são bonitas. Não tem como dizer que uma é mais bonita que a outra. As duas fotos são bonitas. Vamos ver a próxima comparação? 5 maiores cidades por habitantes, tá? Então, em comparação às maiores cidades, Lisboa tem 544 mil. Eu acredito que já deve ter aumentado, né? Porque esse vídeo é de 2 anos atrás. Enquanto que o Brasil, né, a maior cidade é São Paulo, 12 milhões. Mas eu achava que tivesse mais, hein? Eu achava que tivesse mais habitantes em São Paulo. Eu não sei. Provavelmente, não sei, o vídeo pode estar desatualizado, né? É de 2 anos atrás. Mas Lisboa, 544 mil. Não chega a 1 milhão, mas é uma boa população, né? Vamos ver aqui. O próximo, provavelmente no Brasil, vai ser no Rio. De Portugal é Sintra, tá? Eu já ouvi falar, mas não conheço, não sei como é que dessa cidade, Sintra. 385 mil habitantes, quase aí, né? Quase o número aí da população da capital. Do Rio de Janeiro, 6 milhões, mas eu acho que isso está desatualizado. Eu acho que tem mais de 6 milhões, não é só 6, tem mais um pouquinho. Tá? Eu não sei exatamente quanto tá atualmente, mas tá desatualizado isso aí. Eu não sei se de Portugal, o de Lisboa, já alcançou aí a marca de 1 milhão, né? Tinha 500 e não sei quanto, mil, não sei se já chegou a 1 milhão. Deixa aí nos comentários. Vamos lá. Próxima. Do Brasil, não sei se é... não, é Brasília. Brasília seria em terceiro lugar com 3 milhões de habitantes. Já em Portugal seria Vila Nova de Gaia. Isso aí eu não conhecia, confesso a vocês que eu não conhecia esse lugar, Vila Nova de Gaia. 304 mil habitantes. Agora, uma pergunta aí para quem é de Portugal. Porto fica localizado na capital mesmo ou como é que é? É porque eu não sei como é que funciona aí a divisão em Portugal, tá? Aqui no Brasil tem essa diferença de bairro, o município, o estado, então tem essas divisões. Eu não sei como é que é lá, como é que é em Portugal, tá? Se você souber aí, sendo de Portugal, deixa aí nos comentários, beleza? Mas eu nunca ouvi falar dessa cidade, Vila Nova de Gaia, primeira vez aqui nesse vídeo. Vamos lá. Em quarto lugar, vamos pausar aqui. Em quarto lugar no Brasil é Salvador, na Bahia, né? 2,9 milhões. Agora sim, a cidade de Porto. Então sim, não tem nada a ver com o bairro que eu estava falando. Tá? Achei que fosse bairro, alguma coisa assim de divisão de municípios. Não. Então seria Porto, 231 mil habitantes. Eu não achei que Porto fosse menor, tá? Achei que Porto fosse mais... tivesse mais população em comparação com os outros três à frente, tá? Então, não sabia que Porto daria pouca população assim, em comparação com os outros, né? E em quinto lugar ficou, vamos ver aqui, em Brasil foi Fortaleza, no estado do Ceará, e Portugal, Cascais, também... já tinha ouvido falar assim nessa cidade, 215 mil habitantes. Mas vocês podem ver que a comparação é frenética, né? Não tem nem como comparar o tamanho do Brasil com o de Portugal, né? Geograficamente falando. É uma comparação meio... Ó, propaganda aqui. Você quer um presente? Continuando aqui, meu povo, subdivisões. 18 distritos. Então em Portugal é distrito que dá o nome.
Aqui é estado, né? Subdivisões, 26 estados, mais o Distrito Federal, que é onde tem a capital, Brasília. Então, em Portugal é distrito que se fala, não é estado. Vivendo e aprendendo. Bom, agora eu já sei que pelo menos a capital fica nesse pontinho aqui, né? Aqui, ó. Ali. Bem como é que eu posso dizer? Na costa, né? Na parte litorânea aí do país. Então é distrito. Tem alguns países aqui da América do Sul também são assim. Acho que, eu não sei se é na Bolívia, no Paraguai, também não é estado, é distrito. Aí temos aí, ó, distrito de Aveiro. No caso, é como se fosse o estado, né? Aqui estou fazendo a comparação, no caso seria do Acre, né? Aqui seria distrito Beja. Seria mais ou menos... Eu não sei se estão comparando com a população, não sei como é que é o critério aqui. Tem Alagoas. Eu vou deixar rolando, vai, vou deixar rolando. Braga eu já ouvi falar por causa do time, né? Bragança. Então tem um distrito aí chamado Bragança. Aqui no Brasil tem São Paulo. Não é um distrito, né? Não é um estado, é um município, se eu não estiver enganado, de São Paulo, chamado Bragança Paulista. Tá? Então tem essa diferença aí. Lá em Portugal é como se fosse um estado aqui no Brasil, né? Bragança. Castelo Branco. Castelo Branco tem no Rio de Janeiro, mas no caso não chega a ser um distrito, não chega a ser um município. De Castelo Branco, se eu não me engano, eu não sei se é um bairro, acho que é um bairro aqui no Rio de Janeiro, tá? Se eu não estiver enganado. Coimbra, Évora. Eu sempre me perguntei, como é que se fala? Coimbra ou Coimbra? Que às vezes eu escuto as pessoas falando Coimbra e às vezes Coimbra. Qual é o correto aí? Deixa aí nos comentários. Ó, outro distrito que eu não conhecia, Évora. Esse aqui também nunca ouvi falar. Évora. Depois eu vou fazer, se eu encontrar algum vídeo aqui no YouTube, eu vou fazer reagindo a alguns distritos de Portugal. Agora eu sei que é distrito, não é estado. Como eu falei, vivendo e aprendendo. Évora. Faro, você já ouviu falar, onde tem. Guarda. Peraí. Existe um distrito chamado Guarda? Sério, esse aí eu não sabia. Guarda. Isso aí pra mim é novidade. Distrito chamado Guarda. Estranho, né? Meio estranho a gente comparar isso. Guarda. Leiria. Aí, Maranhão. Lisboa. Mato Grosso. Porto Alegre. Peraí, pausa aí. Porto Alegre. Bom, aqui no Brasil não tem um distrito, né? Mas tem um município, tem a cidade de Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul, que é como se fosse o distrito em Portugal, tá? O estado. Então, só que tem uma diferença. Lá em Portugal é Porto Alegre, tudo junto. Aqui é separado, é Porto, espaço Alegre, é a capital. Vocês podem pesquisar, é a capital do Rio Grande do Sul. Como se fosse o distrito, tá? Para quem não sabe, aí de Portugal, Porto, Minas Gerais, Santarém, Pará. E mais interessante, uma curiosidade aqui. Existe, né, o distrito de Santarém, em Portugal, e existe a cidade, o município de Santarém, no estado do Pará. Por incrível que pareça, tem um município chamado Santarém, tá? Não chega a ser a capital do Pará é Belém, tá? Mas existe sim um município aí, a cidade de Santarém, no Pará. E o interessante, fizeram essa comparação aqui, né? Esse aqui é mais curioso aí. Setúbal, Paraíba. Viana do Castelo, Paraná. Vila Real. Pô, então quer dizer que tem uma cidade, né? Um distrito, não é cidade não, um distrito em Portugal chamado Vila Real. Eu acho assim curioso que na Espanha tem, né? Não sei se é uma cidade também, um time chamado Vila Real. Pernambuco, Viseu, Piauí. Aí terminou os estados, né? O distrito aí de Portugal, que são 18. Aqui no Brasil são 26 mais o estado. Ó, Rio Grande do Sul, é que eu falei pra vocês que a capital é Porto Alegre. Rondônia, Roraima, tudo no norte. Santa Catarina no sul.
Eu queria saber também como é que é a divisão em Portugal das regiões. Por exemplo, aqui no Brasil tem Nordeste, Sul, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e o Norte. Independência. Bom, vamos ver aqui. Independência de Portugal foi em 5/10/1143. Não sei se, no caso, independência de quem, tá? Não sei se vai falar aqui, eu acho que não. Se você souber, deixa aí nos comentários. E do Brasil foi dia 7/9/1822, tá? É óbvio que Portugal é mais antigo, né? Do que Brasil. Portugal e a maioria dos países europeus, isso é óbvio. Mas eu não sei da independência de Portugal de quem foi, tá? Deixa aí nos comentários se você souber. Vamos lá? Sistema de governo, vamos ver aqui. República Constitucional Unitária. Só que os presidentes já mudaram, né? Do Brasil é a República Federativa Presidencialista. Não são mais os mesmos, já mudaram. Vocês podem ver que está desatualizado, né? No poder desde março de 2016 e tal, permitido até 10 anos. Nossa, tem uma diferença, né? Tempo de mandato em Portugal é 5 anos, é? Poxa. Salário mensal, 6.756 euros, que corresponde a R$ 36.445. Já aqui o salário anual, 371.200. Poxa, muita coisa, muita coisa. Só que o tempo aqui de mandato é 4 anos. Lá em Portugal é 5 anos, eu não sabia disso. Reeleição permitida até 10 anos. Já aqui é permitida até 8 anos. Depois acabou. São 2 mandatos, né? 5, 5, 10. 4, 4, 8. Sistema de governo. Ah, tá, são os partidos, né, que tem. Partido... Não possui partido, aquele presidente. Aqui são os vice, presidente da Câmara, ali a Assembleia de Portugal, primeiro-ministro, vice-chefe de governo. Aí tem mais uma propagandinha, como sempre. Agora, aquele presidente que estava mais tempo no poder em Portugal foi o Antônio Salazar, 36 anos, ainda escreveram ali com Y, né, para quem não sabe, é anos em inglês. Já no Brasil, aqui, Getúlio Vargas, 17 anos no poder, cara. Vamos lá, 36, hein? Se 17 anos já é muita coisa, imagina 36 anos. Quase 40 praticamente. Período Estado Novo. Mandato. Pô, o cara teve um mandato em 36 anos. Já no Brasil era Vargas, 2 mandatos. Data de mandato, 1932 a 1968. Aqui no Brasil foi de 1951 a 1950. Não, 1930. Ai, meu Deus, eu acabei errando aqui sem querer. Sem querer, errei aqui. Voltei, pessoas. Sem querer, cliquei ali no link errado, mas tudo bem. Vamos que vamos. Vamos lá. Bandeira presidencial. Não tem como dizer que não é um pouco semelhante, né? Organizações internacionais, 99. Interessante, né? Que muda é uma ou outra só. População. Em Portugal tem 10 milhões de habitantes. No Brasil, 215 mil, polvilho. Como assim? Olha a diferença. 10 milhões para 215. Aqui, ó, vamos ver o gênero, né? Masculino 47,3. No Brasil, 48,2. Já o feminino, 52,6%. Já no Brasil, 51,8%. Crescimento populacional e teve uma diminuição, hein? Olha lá, menos. Já no Brasil teve um aumento. Próximo, densidade populacional. No Brasil, obviamente, é mais, né? 25 km². Lá seria 110 km². Na verdade, Portugal é maior devido ao seu tamanho pequeno, porque são mais pessoas num lugar pequeno. No Brasil, não. É um território gigante. Não tem tantas pessoas assim. Tem muitos territórios aqui, muitos terrenos vazios, né? Então tem essa diferença aí.
Por isso é que o menor às vezes vai ter maior densidade populacional. População urbana de Portugal é 66,3% e rural é 37,7%. Já no Brasil, 87,1% urbana e rural é 12,9%. Expectativa de vida 81 contra 76. Acesso à água potável 99,91%. Já no Brasil, 99,32%. Taxa de alfabetização 96,1%. Taxa de alfabetização 93,2%. E risco de pobreza, né? A porcentagem 16,2%, 26,5%. Nesses requisitos, Portugal aí dá de 10-0 no Brasil, né? Portugal aí vence mais uma aí, nesses quesitos. Aí temos algumas taxas, né? Idade, emprego, usuário de internet. Olha, a taxa de usuário de internet, apesar da população ser menor, é quase comparada, 78,26% contra 81,34%. Nacionalidade dos imigrantes. Boa parte aqui de Portugal seria brasileiro, depois de Cabo Verde, Romênia, Ucrânia, Reino Unido, cara. Já do Brasil, né, boa parte é Venezuela, devido àquele problema que teve, né, da onda aí de imigração. Haiti, Bolívia, Colômbia e Estados Unidos. Me surpreende saber que tem muitos imigrantes aqui americanos. Estadunidenses, né? Vamos dizer assim. QI médio 92,77% contra 83,38%. E não deixaram ali, né, aquele meme do Vegeta. O miserável é um gênio. Mais uma vez aí o Portugal goleando o Brasil, né? Reservas de ouro. Não vou nem falar nada, não vou nem tocar nesse assunto, porque é um assunto muito, como é que eu posso dizer? Já nem sei dizer. É um assunto muito delicado, tá? Podemos dizer assim. Reserva de ouro em Portugal, 382,5 toneladas. Caramba, hein? E reserva de ouro no Brasil, 67,3%. Mas beleza, vamos pular esse tópico aqui, para não haver discussão aí nos comentários. Áreas protegidas, 1,86%. Área protegida, 20,37%. Já de Portugal é bem menos, mas a gente tem que levar em conta também o país, né? Geograficamente aí, o espaço. Códigos. Lá é PRT, aqui é BRA. PT, internet, lá aqui é BR. Código telefone 351. Nossa, aqui é 55. Produto interno bruto. Nesse quesito o Brasil ganha, né? Obviamente, a população é bem maior. Lá é 240 bilhões de dólares, aqui é 1,83 trilhões de dólares. Teve um crescimento de 1% em 2022. Já em Portugal teve um crescimento de 2,6%. No quesito de crescimento, Portugal está vencendo também o Brasil mais uma vez. PIB per capita, olha, Portugal também vence nesse quesito, no PIB per capita. Olha o IDH. Quanto que de Portugal é 0,850, no Brasil é 0,761. Portugal está goleando o Brasil, hein? Se fosse uma partida aqui, Portugal estaria ganhando com certeza. Principais religiões, né? Vamos lá, Portugal é catolicismo, né? Que tem 81%, sem religião 7%, protestante 3%, islamismo 0,1%. Aqui também que predomina é o catolicismo, 50%, protestantes 31%, sem religião seria 11%, espiritismo 3%. Religiões afro, outras. Aí nós temos aqui também leis e direitos humanos, maioridade penal. Em Portugal também é obrigatório, né? Obrigatório para homens acima de 18, igual como aqui também. Liberdade de imprensa, bom, 87/100. Já aqui a liberdade de imprensa, preocupante, 55,6/100. Votar é obrigatório? Não, em Portugal não é obrigatório votar.
Interessante. Aqui, infelizmente, é obrigatório, né? A gente tem que votar, não tem jeito, tá? Homoafetividade, legal desde 1983, e aqui legal desde 1830, tá? Então, o Brasil foi melhor nesse quesito. Rankings. Vamos ver aqui, deixa eu pausar, senão, porque se aqui se não pausar, voa, né? Vamos lá, índice de paz, 6, já no Brasil é 130, índice de corrupção, 32, no Brasil 96, lamentável, diferença de gênero, 35, no Brasil 92, acúmulo de capital, 43, no Brasil 77. Carga tributária 34,4% e aqui 33,9%. Nossa, são muitos detalhes, cara. Isso aqui deixa o vídeo mais enriquecido, né? Educação aqui, gastos de governo. Vamos ver aqui com calma. Em Portugal, 4,68%. No Brasil, 6,9%. Era para ser mais, né? Mas tudo bem. Saúde, Portugal tem um gasto melhor, né? Maior. Despesa de defesa também chega a ser maior, despesas gerais maior e dívida do governo é maior também. Aqui, infelizmente, os números são, a porcentagem é baixa, né? Infelizmente, também a gente tem esse problema aí, que deveria ser investido, não é, né? Vamos lá, o próximo tópico, salário mínimo mensal. Na época que está desatualizado isso aqui, em Portugal era 705 euros, que corresponde a 3.853 reais. Aqui na época era 1.212. Isso há 2 anos atrás, né? 2, 3 anos atrás, mais ou menos. É bem baixo, né? Baixo até demais. Lá é o euro, obviamente, aqui é o real. Símbolo do euro, inflação, maio de 2022. Talvez eu vou publicar esse vídeo em 2025. Tá, então tá bem atrasado. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Dos centavos, 1 centavo, 2 centavos, interessante, 5 centavos. Aqui não, aqui é 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 e R$1. Não tem outro. O do euro não, olha só. 1, 2, 5, 10, 20, 50 centavos. Eu acho bem interessante isso, né? Aqui não, aqui é 5, 10, 25, 50 centavos. Acabou. Bonito, tem essa... Se eu fizer a comparação também, o do euro vence, tá? Tem mais... Não sei, eu acho mais interessante, né? O euro aí, ó. Bem interessante. Em comparação com o real, né? Eu acho mais bonito. 20 reais, aqui 50 euros, já ia falar 50 dólares. 100 euros, 50, 200 euros. Aí tem a... Para quem é de Portugal não sabe, essa... cédula aí do Brasil de R$200 é recente, tá? A gente não tinha isso há 10 anos atrás, não. Isso é muito recente. Recente mesmo. Essa de R$200, a nota. Custo de vida. Vamos ver o custo de vida aqui. O almoço comum, 9 euros, aqui seria R$31. Quilo, né, meio quilo do frango, 2,31 euros, aqui seria R$10. O arroz branco é 69 centavos de euro, aqui R$4,50. Vocês podem ver que é bem alto, né? Olha o leite lá, 1 litro, hein? Os 63 euros, aqui R$2,42. 2 litros da Coca-Cola, 2 euros e 1. Olha aqui, R$8. Olha, vocês podem ver que é uma diferença drástica, tá? Aí muitos vão falar assim, Matheus, mas lá você ganha em euro, aqui você ganha em reais. Mas ainda assim, é uma diferença bem drástica, né? Ó, pão para 2 pessoas, 73 centavos de euro. Aqui seria, no caso, R$3,77. Lá seria, como é que é? Cabaz de compras, 200 euros. Aqui cesta básica, né? R$663. É uma diferença drástica aí, tá? Isso é bem óbvio aí. Só não vê quem não quer, né? Aí tem, né, aluguel, internet. Como é que seria a internet lá? Seria 30, né, o gasto em média, 30 euros. Aqui é R$83. Isso naquela época, né? Agora já passou disso daí.
Já passou em muito. Tá? Com menos de R$ 100 você não tem uma boa internet aí, uma internet de qualidade. Aqui, infelizmente, é assim. A gasolina, R$ 1,92, lá R$ 7. Aqui, né, R$ 7. Lá não, né? Aqui. Até o papel higiênico, cara, R$ 6 e €1. Aí, o Uber, eu achei interessante. Achei interessante aqui também do euro, né? Do Uber. Olha só, Uber 59 centavos de euro. A Uber aqui por quilômetro R$ 1,60. Olha a diferença. Carro novo lá, 25 mil euros. Em média, aqui seria R$ 100.000, tá? Só que com 100 mil você nem compra nada assim, tem que ter um pouco mais. Infelizmente é isso. Até o iPhone lá, cara, tá mais em conta. Comidas típicas do bacalhau, você já sabia que é feijoada. Como é que é? Alheira. Alheira aqui é a tapioca, muito comum lá no Nordeste, aqui do Brasil. Alheira, essa aí não ouvia falar. Cozido a portuguesa, que seria o açaí, delicioso açaí, muito bom, tá? Desculpa, mas entre os dois aqui eu prefiro o açaí, é muito bom mesmo, não tem. Mas cozido a portuguesa deve ser bom, né? Acredito eu, não sei. Próximo, pastel de nata, já ouvi falar, aqui é a pamonha, broa, o pinhão. Eu não sei se o pastel de nata é o mesmo que o pastel de Belém. Não sei se é a mesma coisa ou se muda, tá? Deixa aí nos comentários se você souber. Então lá nós temos a broa aqui, o pinhão. Sério que esse pinhão aí não é popular na minha região. Refrigerantes. Como é que são refrigerantes lá? É brisa, laranjada, sumol. Já aqui no Brasil, Guaraná Antártida. Como é que é? Itubaína. Bom, eu não conheço esse, tá? Itubaína. O outro, sim, eu conheço por causa da internet, tá? Porque mostra aqui na internet e tal. O Guaraná Jesus. Mas esse Itubaína, eu confesso que eu não conheci. Pelo menos na minha região não é conhecido, tá? Lá em Portugal é a brisa, laranjada e sumol. Sumol. Sumol deve ser estilo Sprite, né? Creio eu. Filmes. Peraí. Deixa eu voltar um pouquinho, pô. Só um pouquinho. Porque tem um filme aqui. Filme não. Chega a ser um filme também. Um livro e um filme, né? Capitães de Areia. Aqui. Lá seria Capitães de Abril. Aí aqui tem a Tropa de Elite. Que eu acho que é popular, né? Também mundialmente. Lá, cantora recordista, Amália Rodrigues. Caraca, 30 milhões de cópias. Assim, para Portugal, que não tem uma população tão grande, 30 milhões de cópias é muita coisa, tá? Aqui é o Roberto Carlos, tá? 140 milhões de cópias. Todo final de ano é Roberto Carlos na TV. Pintura mais famosa. O Fado, de 1910, de José Malhoa, e aqui Abaporu, de 1928, da Tarsila do Amaral. Essa aqui sempre tem no livro de história, tá? Para quem é de Portugal, esse aqui, ó, essa figura sempre aparece nos livros de história. Sempre. Não sei se em Portugal é a mesma coisa, se essa figura aqui aparece também no livro de história, mas na minha época, todo livro de história tinha que ter essa arte, tá? Essa pintura. O maior youtuber lá é o Sir Casio, né? Esse aí eu conheci, eu já assisti alguns vídeos dele. E aqui é o Felipe Neto. Maior empresa. Confesso a vocês que eu não conhecia esse Petrogal, tá? Petrogal eu não conhecia. Tem uma receita aí de 7,9 bilhões de dólares, cara, muita coisa. Aqui tem a Petrobras, né? Que a receita é 452 bilhões. Mas eu não conhecia esse Petrogal. Primeira vez aí que eu ouço falar. Ramo energia, capital mista, energia e combustível, capital mista também. Celebridades. Cristiano Ronaldo, aqui o Neymar. Técnico José Mourinho, Silvio Santos, né? O saudoso aí Silvio Santos.
Sara Sampaio. Sara Sampaio eu não conheço. Ah, modelo. Eu não conheço. Pode ser que eu tenha até visto em algum filme, algo assim, mas eu não conheço. Aqui tem a Anitta, né, a cantora. Times de futebol. Benfica, conheço. Times de futebol eu conheço, de Portugal. Caraca, 87 títulos, cara. Que isso? O Palmeiras só tem 23. Porto, 81. Tem o Santos, tem o 20. Nossa, muitos títulos, hein? O Sporting, 55. Tem o Sporting e o Sporting Braga, né? Se eu não estiver enganado. Eu acho que é isso. São dois times diferentes. Soldados ativos, 30.500. Aqui, 360 mil. Soldados de reserva, 100 mil. E aqui, 1.340.000. Nossa, mano. Aquele soldadinho do Toy Story. Força terrestre, tanque, 37. Vamos fazer uma comparação aqui. Em Portugal são 37 tanques, que ali eu não estou entendendo, 90. Aqui são 439, blindados 625, blindados aqui 1958, artilharia rebocada 45, no Brasil 546, projetor foguete 0, no Brasil tem 78. Pô, Portugal não tem projetor de foguete, né? A próxima comparação, força naval, submarinos 2, no Brasil tem 7. Lógico que deve estar desatualizado, né? Fragatas 5, 6, ó, fragatas tem o mesmo número, era para ser mais, né? Comparação de geograficamente dos dois países. Corvetas 2, o Brasil também 2. Porta-aviões 0, o Brasil também 0. Nesse ramo aí, Portugal se iguala muito ao Brasil, né? Eles têm praticamente a mesma força aí. Mas é isso aí, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Desse react, comparando aí Brasil e Portugal, tá? Então, um abraço aí para os inscritos de Portugal que acompanham o meu canal, tá? Fico contente com isso, fico feliz de outras culturas, né, outros países acompanharem aqui o meu canal. Mas é isso aí, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa nos comentários. Eu vou tentar explorar um pouco mais aí Portugal, Angola, Moçambique, beleza? Mas é isso aí, meu povo, vou ficando por aqui. Fui que fui!